Amém, meu amado? Você crê na vitória? Amém. Senta aí, vitorioso de Deus. Oh, aleluia. Nós estamos aqui, né? Cada dia colocando mais uma peça da armadura de Deus. Todo dia nós estamos aí nos preparando, nos moldando, nos estabelecendo de uma forma especial. E eu disse para você que eu ia estar lendo, acrescentando a cada dia a peça que vai se completando, né? Então hoje é o 6º dia, né? A próxima já é o último dia e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, né? No seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura de quem, irmão? Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da, calçado os pés na preparação do evangelho da, tomando sobretudo o escudo da, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Fala, capacete da salvação. Aleluia, glória a Deus, né? Olha, quando a gente pensa um pouco em capacete, né? Vamos trazer para os dias de hoje que é mais fácil. Se eu falar do soldado romano, o pessoal vai falar, não conhece esse cara, não é verdade? Então vamos pensar aí num motoqueiro. É mais fácil, não é? Alguém já viu um motoqueiro? Já? Ainda mais agora nesse período, que tem centenas, milhares, né? Ele usa o capacete? Por que é instituído como lei que ele tenha que pôr o capacete? Por que proteção? Por que ele não põe o capacete no cotovelo? Por que ele não põe o capacete no joelho? Por que ele não põe o capacete no pé? Mas ele põe na cabeça. Da onde emanam as ordens para o seu corpo? Não é do cérebro? Não está aqui? Então peraí, se ele cair e quebrar o dedo, é ruim. Mas se ele rachar a cabeça, é pior. Então à medida que nós vamos entendendo isso, a gente entende por que é tão importante a proteção. Aqueles motoristas ou pilotos de carro, Fórmula 1, Fórmula 3, eles andam com capacete, o capacete deles é bem protegido, e muitas vezes a maior parte deles são presos atrás ainda no banco, para que nem seja jogada a cabeça para frente e ele possa vir a morrer por causa disso. Então a proteção da cabeça, do cérebro, do entendimento, né, da mente, é muito importante. Por isso que quando a gente olha aqui, a gente vê agora eles falando aqui do capacete da salvação, né? Não é apenas salvação porque o capacete salva, mas ele protege, né? Ele protege, ele não deixa que nada venha a entrar, né? Então passou um filme uma vez na televisão e estava lá um soldado e ele levou um tiro e pegou de raspão no capacete. Ele estava com o capacete, fez aquele tum, ele caiu, levantou, ele passou a mão, viu que estava amassado, e ele tirou o capacete para olhar. O que aconteceu? Atiraram na cabeça dele. Quer dizer, ele tirou o capacete que tinha salvado ele. Ou seja, o capacete não é algo para ser tirado. Como ele é um artigo de proteção, ele deve estar sobre a sua cabeça sempre. É que nem um motoqueiro, não é porque ele começou a andar numa rua mais tranquila que ele tira o capacete. Ele toda vez que sobe na moto para ir para um lugar, ele coloca o capacete, ele coloca a proteção sobre a mente dele. Mas por quê? Porque às vezes acontece do cara simplesmente derrapar, escorregar, bater a cabeça na guia e pode morrer. Então, a proteção, ela não é momentânea, ela tem que ser contínua e ela faz a diferença, né? Isso é muito importante. Porque todo o centro do corpo nosso está na mente. Você sabe que se o seu coração parar de bater, o pessoal consegue ir lá e dar um choque em você, já viram na televisão? Aí o pessoal vai lá, pum, e a pessoa pode voltar. Às vezes alguns minutos depois ele volta.
Mas quando o cérebro para, diz que 15 segundos, pelo que eu li uma vez aí, 15 segundos, ele não tem mais como retornar. Ele não volta mais. Então, se ele for atingido, o máximo de tempo que você tem para fazer alguma coisa, segundo o que consta lá na ciência, são 15 segundos. Então nós vemos assim como é importante essa proteção. Como é importante a mente estar guardada. Nós somos atingidos na mente, somos fragilizados e logo todo o nosso corpo será abatido. Se o cérebro para, você já reparou? Quando a televisão fala lá, alguém fala, olha, teve morte cerebral. Às vezes, dá para doar os olhos, dá para doar o coração, dá para doar todos os órgãos. Porque o cérebro parou. Nós não podemos permitir isso na nossa vida. Principalmente na nossa vida espiritual. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente que revoluciona. Nós temos a mente que direciona. Nós temos a mente que estabelece. Isso precisa ficar claro conosco. Os capacetes tinham alguns cuidados de proteção, né? O capacete que Paulo se referia era chamado de imperial itálico. Ele tinha algumas características, né? Ele tinha uma aba larga que protegia o pescoço. Ele ia atrás e protegia o pescoço. Ele tinha também calhas laterais que resguardavam, né? Ele descia aqui do lado, não era uma peça que movia, porque ele precisava mover, mas ele protegia o lado, protegia o ouvido, protegia a jugular, que são lugares que podem dar uma morte rápida. Ele tinha um prolongamento articulado que protegia também a primeira era a calha, era para proteger a orelha, e depois o prolongamento era para proteger o pescoço, as articulações do pescoço, a jugular. E tinha uma aba curta na frente que protegia os olhos. A gente começa a perceber que até mesmo se a gente olhar aqui, a gente vai começar já a pregar em cima. Por quê? Porque olha, protegia o pescoço, a nuca, né, traz toda a articulação. Se você bater em alguma área aqui atrás, provavelmente você pode ter aí a perda dos movimentos do corpo. Então, proteção para que você não perca o seu ir e vir na presença de Deus. As calhas laterais resguardavam as orelhas. Quer dizer que nós temos que ter proteção para ter os nossos ouvidos guardados para ouvir a palavra de Deus. Prolongamento na articulados, né, que protege aqui o rosto. Quer dizer que de repente nós podemos ser atingidos na jugular, e diz que é uma veia aqui que um toque nela, ou seja, um corte nela, dificilmente alguém se salva, né? Uma aba curta na frente protegia os olhos. Nossa visão não pode ser perdida espiritualmente também. Então quando a gente começa a olhar, Paulo olhando para aquele soldado e vendo cada área, cada parte da armadura dele, ele está vendo coisas espirituais também. Ele está, como diz assim, com a visão aberta espiritualmente falando. Ele está indo mais longe. Eu não sei, já deve ter acontecido isso com vocês também. Quando você de repente está lá, começa a ver um plástico num carro, começa a ver uma faixa, começa a ver alguma coisa ou alguém falando, e você já começa a ligar com o espiritual, porque você está numa dimensão diferente, você está conseguindo enxergar coisas mais profundas. Uma característica interessante: tinha algumas decorações para identificar a unidade que pertenciam. Então em cima do capacete, às vezes iam algumas penugens, às vezes iam crina de animal, às vezes iam tecido, às vezes ia tinta. E isso era para identificar, né, a que unidade eles pertenciam. Isso nos faz pensar que temos que ter a mesma característica do nosso general, daquele que nos dirige. Eles eram reconhecidos. Você é reconhecido. Quem aqui tem a marca do sangue de Cristo na sua vida? Você tem uma marca que define, né? Define a quem você pertence, que unidade você pertence. Quando você tem a marca do mundo, você é do mundo. Mas quando você tem a marca de Cristo, você pertence a Jesus Cristo. E isso era uma definição muito especial, né? Nos faz pensar que temos que ter a mesma característica do nosso general. Precisamos ser reconhecidos como parte integrante do exército do general, né? Jesus Cristo. Ele é aquele que está sobre nós, nos dirige, nos orienta, e nós seguimos. Seguimos quem? A Cristo. Quando? A vida toda. Não é isso que você fala quando você é batizado? As pessoas são batizadas, eles fazem lá 3 considerações. Ele declara que vai seguir a Jesus Cristo por toda a sua vida, vai ter a orientação do seu pastor e vai seguir ou vai estar na sua igreja.
Eu sei que muita gente não leva a sério, mas ele está fazendo uma declaração espiritual para todo o reino espiritual. Quando ele quebra isso, ele nem percebe que ele acabou de quebrar, né, uma declaração que ele fez, um comprometimento que ele fez para Deus. Então quando a pessoa não presta atenção, ele faz as declarações e nem quer nem saber. Parece aquele pessoal que casa. Você vai ficar com essa pessoa até a morte, até que a morte o separe. Daí passa um ano e ele já está separado. Aí fala assim, puxa vida, que declaração foi aquela que ele fez ali? Não valeu nada, né? O inimigo treme quando percebe que você é um soldado que pertence ao exército do Senhor. O diabo não treme pela sua força física, mas ele treme quando percebe que você está ligado intimamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque ele sabe que essa autoridade está reservada, porque você tem a marca do sangue, porque você foi chamado por uma palavra e você está profeticamente estabelecido. Então é muito importante isso, né? Você pode notar que quando perguntamos sobre as peças que constituem a armadura de Deus, a maior parte inicia pelo capacete. Você reparou isso? Todo mundo fala assim, fala aí da armadura de Deus, fala o capacete, a couraça, o cinto, mas está errado, né? Quando lemos em Efésios, fala que antes nós devemos colocar o cinturão da verdade, que é o primeiro. Depois ele fala para colocar a couraça da justiça. Depois ele fala para calçar os pés da preparação do evangelho da paz. Depois ele fala para você pegar o seu escudo da fé. E aí sim é determinado que se vista do capacete da salvação. Isso é interessante, né? A verdade, a justificação, o evangelho, a fé precisa estar dentro do guerreiro de Deus, fazendo parte do seu caráter. Não dá simplesmente para você querer cobrir a sua cabeça. Por que tanta gente sai da igreja facilmente? Por que tanta gente abandona Jesus e abandona até mesmo as promessas que fez, abandona os projetos, porque ele põe o capacete e esquece de colocar o restante. Porque quando ele fala aqui logo de cara, né, a verdade, ele diz, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos... A verdade vai dirigir você. Não é o seu desejo carnal, não é a sua satisfação pessoal, não é o seu orgulho que vai te dirigir, mas é a verdade, é a palavra de Deus. E quando for a verdade, então eu não mudo de posicionamento a cada vez que eu achar que eu não fui feliz, que eu não alcancei meu objetivo, vamos dizer, satisfação pessoal, que o meu orgulho não está bem, foi ferido, que eu posso ter mais coisas, que eu não sou valorizado. Eu não olho para isso, eu olho para a palavra de Deus. Espera aí, Senhor, o Senhor me colocou, eu estou fazendo a tua obra. Quando o Senhor quiser mudar alguma coisa, o Senhor vai falar, o Senhor vai mudar. Ou será que Deus não é capaz de mudar situações? Será que precisa da nossa ajuda? Então está aí, conhecereis a verdade. Depois ele fala a justificação. Espera aí, quando eu sou justificado, né, a couraça da justiça, a justificação é a nossa salvação através de Jesus Cristo. Eu não vivo mais, mas... Quantas vezes você viu Jesus fugir? Se esconder, sair fora, negar o Pai, negar alguma coisa que ele estava fazendo? Não, ele era um vencedor. E ele, como vencedor, passou para nós a característica dele. Ele justificou você. Você é herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo. Então você fala, espera aí, eu preciso ter essa justificação em mim. O evangelho, quando eu falo do evangelho é amor e salvação. Espera aí, eu estou salvando? Será que eu estou salvando? Ou eu estou cansado para salvar? Já viram isso? Mas eu estou tão cansado, a vida, né? Fala a verdade, irmão. Eu nunca ouvi tanta gente falando que está cansado quanto nesse período, que é o período que o pessoal mais ficou em casa. Eu brinquei até com a bispa, falei, tem gente que está cansado de não fazer nada. Não, mas eu lavei a louça. Você lavava a louça todo dia. Agora você lava a louça um dia, no outro dia é o marido, no outro dia é o filho. Que canseira é essa? Sabe o que é? O ser humano é altamente moldável. Se ele ficar parado, ele fica mais parado ainda. E se ele sentar, ele vai querer deitar. E se ele deitar, ele não levanta mais. Nós somos assim. Desculpa a honestidade. Nós temos uma natureza preguiçosa. Então quanto mais nós nos damos a não fazer, menos nós vamos fazer.
é uma coisa natural. O povo ficou todo mundo em casa, ninguém saía, pode ir no mercado só em último caso, pode fazer não sei o que, não, pode fazer não sei o que lá, não. Aí quando você vê o pessoal, muitas das pessoas estão encostadas dizendo assim: nossa, como eu estou cansado. Você fala: engraçado, cansado do que mesmo? Né? O que você está fazendo? É uma coisa assustadora. E aí quando a gente olha aqui para o evangelho verdadeiro é do cristão. O cristão recebeu o evangelho contado, né? Foi lá quem? Marcos, Mateus, Lucas, João. Eles contaram o evangelho. Eles disseram o quê? O que Jesus fez, para que Jesus fez, quando Jesus fez, e o que Jesus espera que nós façamos. Sim ou não? E o que ele espera que nós façamos? Que a gente leve outras vidas à presença do Pai. Foram querer questionar ele, chegaram para ele e falaram: Jesus, fala aí os mandamentos. Ele falou: eu vou fazer um resuminho. 2, você vai ter que amar Deus sobre todas as coisas. Mas mesmo amar mais a Deus do que ficar em casa? Amar mais a Deus do que ter preguiça? E a outra parte? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então quer dizer que eu preciso ajudar o próximo? Se eu estivesse passando fome, o que eu gostaria de receber? O que você gostaria de receber se estivesse passando fome? E se você sabe que tem gente passando fome, o que você está dando para eles? Oração. O apóstolo, estou aqui orando, mas ele está passando fome. Não, mas eu fiz uma oração por ele. Ele está com problema. Não, o problema é dele. Amar o próximo. Então quando eu olho aqui para o evangelho, eu percebo que tem muita gente que já botou o capacete, mas esqueceu de saber a verdade, ou seja, conhecer a palavra, e receber a justificação verdadeira, que é Jesus Cristo, não é o desejo da minha carne, o evangelho, o ensinamento do meu comportamento, e a fé, que é o quê? O firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Ou seja, tem muita coisa que eu faço pela fé, tem muita coisa que eu acredito pela fé, e até mesmo acreditar que Deus vai continuar cuidando de nós, pela fé, porque Ele está preparado para tudo. Eu não. O vírus pequenininho pode me matar, mas o Senhor é poderoso para me livrar. Então eu vou acreditar, vou ter fé em Deus. Quando eu junto a verdade, a justificação, o evangelho e a fé, eu estou um crente completo. É como se eu falasse: eu tenho uma perna, tenho outra perna, eu tenho um braço, tenho outro braço, tenho o corpo, e agora a minha cabeça é Cristo. Então agora eu posso colocar o capacete, porque eu estou completo. E isso faz a diferença. Seus comportamentos devem demonstrar que tudo isso está bem firmado na consciência do guerreiro. Se é um guerreiro de verdade, ele tem que ter isso. Ele precisa, se é um crente de verdade, ele precisa ter isso. Irmãos, nós temos visto quanta gente tem hoje. Antigamente não tinha tantos crentes, depois os crentes foram crescendo. Hoje a gente fala assim, que quase 80 e poucos % do Brasil é cristão, entre evangélico e católico. Mas parece que a gente não tem força como tem os outros 15 a 20% das outras religiões todas, que eles vão e fazem uma porção de coisas aí, e a gente não consegue fazer, fica sempre com medo, com dúvida. Nós precisamos inverter essa situação. Nós temos autoridade, nós estamos debaixo de uma promessa, nós fomos chamados pelo nome, nós fomos feitos herdeiros, nós temos aí a orientação do Pai, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então essa vitória é sua. Está debaixo de você a autoridade para distribuir palavra, determinação, oração. A primeira coisa que é importante você fazer é tirar o lado da preguiça do corpo. O que tem de crente hoje que aprendeu, né, a olhar no celular, fica o dia inteiro olhando no celular, olhando o Facebook, olhando isso, olhando. Todo dia nasce um novo, né? Agora tem o TikTok, o outro lá que veio lá, ele fica horas olhando aquela porcaria. Por que porcaria, apóstolo? Porque está roubando o meu tempo de crescer, de progredir, de estudar, de se fortalecer, de fazer coisas tremendas. Salvar,
libertar, restaurar. Já pensou? Quando você chegar no céu e o Senhor vai falar assim: quantos seguidores você tinha no seu Instagram? É isso que Ele vai falar? E o seu Face? Ah, mas quantas vezes você... Não, compartilhou? Não, para, irmão. Jesus vai dizer para você assim: mostra-me as tuas mãos. Deixa eu ver quantas vidas vieram através de você. E aí? O que nós vamos fazer? Vai dar um delete? Vai dar uma saída fora, pagar alguma coisa, vai mudar? Não existe, amados. Ou nós fazemos, ou nós não fazemos. Ou nós estamos, ou nós não estamos. Por isso, na hora de colocar o capacete, não é a primeira coisa. O capacete é a penúltima coisa a se colocar. Antes disso, eu tenho que entender que eu tenho que estar preparado. Na verdade, a mente humana é o maior campo de batalha que existe. E como é o maior campo de batalha que existe, ele precisa ser tratado e tratado todo dia. Ele precisa ser cuidado e cuidado todo dia. Caso contrário, nós vamos ter grandes problemas. Vocês repararam que alguém atacou lá uma escola com crianças pequenininhas e mataram as crianças, ficou uma viva, as outras 3 morreram. E quando foi quase 3, 4 dias depois, aí alguém achou alguém que já estava preparando de novo outra ideia parecida. E jovens, um com 18, acho que o outro com 19, jovens assim. Aí você fala assim, percebe como uma mente humana, ela é muito forte, ela descobre como chegar na lua, ela descobre, mas ela também é muito frágil, ao ponto de ser, vamos dizer assim, usada para fazer coisas nojentas, podres. Não é verdade? Você fala assim, como é que pode? Pois é o maior campo de batalha que existe. Se você for tratado com engano, você vai viver o engano. Por quê? Porque ela é o lugar que determina a ordem. Se você for tratado com coisas sadias, você vai viver coisas sadias. Por isso nós temos que tomar todo cuidado com a nossa mente. Por isso você tem que ser o primeiro a fechar a porta para coisas que vão entrar na sua mente e vão ganhar espaço. Tem pessoas que ficam viciadas em pornografia hoje e tem que procurar casas de recuperação para se livrar desse vício da internet, né? Tem pessoas que estão ficando viciadas em programas, em joguinhos e até mesmo sendo manipuladamente, jovens aí sendo manipulados. Mas por quê? Porque na sua época, talvez na época do seu pai, a gente mesmo começava a trabalhar com 14 anos. 14 anos você estava, não estava, né? Era o tal do office boy, era o ajudante, era o lavador de peça, era qualquer coisa. Aí veio umas leis idiotas que disseram assim: não, criança não pode trabalhar. Criança precisa de atividade. Ela precisa, porque enquanto eu trabalhava, eu estava aprendendo que existiam coisas maiores. Eu estava aprendendo, eu lembro de amigos meus com 16 anos, já olhando assim, estou juntando dinheiro. Mas como assim? Estou juntando de migalha, mas um dia, quando eu tiver meus 20 anos, vou ter meu carro. Ele não falou assim, eu vou comprar uma arma e vou sair assaltando. Porque o ensinamento era outro. A mente humana, totalmente desprovida de cuidado, vai entrar nas coisas que o mundo quer. E a publicidade que tem hoje, tanto em televisão quanto em um monte de coisa, é o contrário. É ensinar a malandragem, você pode ver que a maior parte mostra o quê? Os assaltos, os roubos, as coisas todas que são erradas. E nós levamos toda a mente de jovens a pensar, é muito mais fácil tomar do que trabalhar. A mente humana, eu estou falando, dando um parênteses na mente humana, ela é frágil. Ela é muito frágil, altamente manipulável. E é nisso que nós precisamos trabalhar. Porque quando eu me encher da palavra de Deus, quando eu encher a minha casa, meus filhos, de cuidado de Deus, a mente deles vai começar a ser repleta da presença de Deus. E quando Deus entrar na vida dele, ele vai ter a condição de avaliar o que é bom e o que é mal, o que está dentro e o que está fora, o que pode ajudar e o que pode atrapalhar, o que não vale a pena ficar. Quando ele tiver realmente Jesus Cristo fazendo parte do seu dia a dia, muitas coisas ele vai perceber que não deve fazer parte da vida dele.
Tem amigos que ele sabe que podem ser amigos de trabalho, porque não estão no trabalho, mas ele vai saber que aquele amigo não deve vir para a casa dele. Por quê? Porque tem características que não condizem com a realidade da vida que ele tem. E isso é importante. Por isso nós não podemos fazer, olha, é pequeno demais, ainda é jovenzinho. Não, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Tudo começa de pequeno, com as obrigações, as orientações. Mas ele é muito novo para saber. Não existe muito novo. A mente humana é formada todos os dias, colocando mais um pouquinho de conhecimento. Por isso, desde que a criança nasce, ela já começa a receber conhecimento. E alguém disse, não fui eu, mas uma explicação lá, que até os 7 anos é formado quase 50% da mente da criança. Até os 7 anos. Dos 7 aos 14, mais 25%. E dos 14 até 21, 22, lá que eles falam, mais os outros 25%. Quer dizer que se até os 7 anos é formado 50% da mente da criança, de um ser humano, quando eu deveria tomar mais cuidado? Até os 7 anos. E quando os pais deixam os filhos mais à vontade? Não, ele está na televisão, porque enquanto ele está na televisão ele não atrapalha. E já o pessoal lá das TVs aprenderam isso. Já reparou que criança grita, chora quando ele quer um brinquedo? Por que ele quer esse brinquedo? Eu nunca vi. Você nunca viu, mas no meio do desenho que ele está assistindo estão colocando lá. Agora também estão colocando lá prostituição, homossexualismo e etc. E às vezes você, só um desenho, você nem olha, mas a mente está sendo formada. Então a mente é o maior campo de batalha que existe. Todo dia ele está sendo alimentado e todo dia ele pode estar sendo enganado. Por isso nós temos que ajudar as crianças, os adolescentes, porque depois dos 14 anos, não adianta o pai vir aqui e falar, eu preciso orar pelo meu filho, ele tem 12 anos, não obedece nada. Ele já está com mais ou menos 60% da mente dele preparada para aquilo. Vai dar um trabalhaço mudar aquela visão, só colocando coisas que desejam o coração dele, para ele largar algumas coisas podres e seguir a outra. Quantas coisas nós temos visto assim, né? O maior campo de batalha e a maior guerra na mente do cristão acontece quando seus pensamentos estão baseados no mundo. Aí acontece as comparações. Quando ele começa a ficar ligado no mundo, é comparação. No mundo diz, lá da televisão diz, que ele tem que fazer o que ele quer, né? A criança às vezes é mal criada com a mãe, o jovem começa a ter uns namoros pesados, tal. E quando ele vira para a família dele, a família diz que não pode. E aí a cabeça dele faz o quê? Pira. Por quê? Peraí, eu estou aprendendo com horas de assistir aqui, que pode. Quando eu viro para o meu pai, é sempre não, minha mãe é sempre não. São chapados, quadrados, bitolados, etc. E aí, isso vai piorando a cada dia, porque ele tem uma formação de rebeldia. Quem reparou o quanto as pessoas hoje estão se tatuando? Vocês repararam? O que você acha daquilo? Não estou falando mal das pessoas, nem isso. Mas aquilo lá, honestamente, já foi falado até mesmo por pesquisadores, ciência. Rebeldia. Pessoas descontentes que querem deixar uma marca e colocam no corpo. E até mesmo o crente faz isso. Está com rebeldia encruada, está dentro dele, então ele vai lá e faz isso. E depois, muito depois, alguns percebem e falam, realmente, eu fiz isso na época que eu era invocado com meu pai, eu fiz isso na época que eu tinha raiva da minha mãe, eu fiz isso na época que eu perdi o namorado, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso porque eu me separei naquele período. Uma crente conhecida da nossa época, de repente aparece com uma borboleta no pescoço, tatuada. Que houve? Meu marido me traiu. Peraí, seu marido te traiu e você foi fazer uma tatuagem? É a resposta de rebeldia. Isso está acontecendo constantemente. E aí vem o outro lado. A mente humana quer se comparar. Se todo mundo pintar o cabelo de azul, eu vou pintar o meu cabelo de que cor? Você percebe? Nós somos levados, nossa mente é fraca
fraca, a gente não tem desejos próprios, a gente é levado pelo movimento. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque quando você sabe o que você quer, você cresce, você prospera, você monta a tua empresa, você acaba sendo uma pessoa privilegiada naquilo que você faz, você desenvolve, você tem um carro, como o pastor Fábio falou, uma Ferrari aí, você pode ter o que você quiser. Quando você não tem uma mente estabelecida, você é enganado, você é mutilado dos seus sonhos, você depende, gasta dinheiro às vezes com besteira, você se torna viciado em certas situações, e você é menosprezado mais tarde pela sua pobreza e pela sua negatividade, ou aquilo que você não alcançou. Quem te ajudou a cair, vai te julgar depois. Quem atrapalhou o teu crescimento, vai julgar você depois como alguém que é pobre, alguém que não tem, alguém que não conseguiu, alguém que não alcançou. E isso é forte. Nós nem percebemos o que as pessoas fazem, e nós vivemos coisas erradas. Quer dizer que se nos disponibilizarmos ao mundo, nós seremos fragilizados e continuaremos pecando. Olha o que fala em Romanos 6. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que aceitamos a Jesus, como nós vamos viver no pecado? Nós já matamos o pecado. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando eu realmente coloquei a armadura, a minha mente está preparada, está estabelecida. Por isso devemos andar sempre com o capacete da salvação, para que não sejamos atingidos pelas dúvidas do pecado. Nós devemos andar sempre dentro da verdade de Deus, com os projetos, com os nossos sonhos, sabe? Não é assim, então eu não posso fazer mais nada. Ao contrário. O que te impede de ser o Bill Gates? O que te impede de ser o presidente da república? O que te impede de ser o governador de estado? O que te impede de ser o líder na tua empresa? O que te impede de ser, sei lá, dono de um pesque pague? O que te impede de ser aquele cara que vai tratar com flores? Sei lá o que você gosta. Nada te impede. Mas você precisa se livrar de coisas que se tornem jugo, que te prendam, te roubem e te atrapalhem. E é isso que a palavra de Deus diz. Limpe sua mente. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É muito importante nós blindarmos a nossa consciência em Cristo, fazer da nossa regra, da nosso parâmetro, nossa direção, o que Jesus ensinou. A escolha é minha com quem costumo andar, com o que eu costumo fazer, o que eu costumo ler, em quais propósitos costumo me edificar. É minha escolha. Eu escolho o que eu quero fazer. Então, eu começo a abrir mão daquelas coisas que vão roubar a minha paz, que vão atrapalhar a minha mente, que vão me bloquear para viver a verdade. Escolha viver em Cristo. Olha o que fala Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me amou e se entregou por mim, para fazer coisas grandes, para fazer coisas tremendas. Escolha viver o plano da salvação de Jesus. Aí você conhece João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em 3,16 de João fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Segundo, renove a sua mente. Olha a importância.
renovar a mente. Amado, se nós ficarmos na mesma visão, nós cansamos, nós nos desgastamos, nós acabamos achando tudo muito parecido. Eu não sei vocês, mas eu trabalhei uma vez com um rapaz, um período, e esse rapaz, de cada 10 palavras, 9 que ele falava era palavrão. Primeiros dias eu comecei a perturbar ele. Mano, te controla, você tem uma mania de falar bobagem o tempo todo, se controla, não precisa disso. Depois de um tempo, ele não parava, ele continuava do mesmo jeito, ele continuava falando um monte de bobagem, e eu tentando explicar para ele, e ele não parava. E olha que nessa época eu não era nem convertido, mas me irritava ver tanto palavrão. E aí foi. Depois de um tempo, um amigo nosso falou assim: Marcos, deixa ele falando, não muda nada nossa consciência, a gente não vai ficar. Mas você percebe que já não dói o ouvido, já começa a se tornar uma coisa comum. Quando você fica perto de alguém que faz muitas coisas erradas, daqui a pouco você começa a achar que coisa errada não é tão errada assim. E é aí que as coisas começam a complicar. Por isso você precisa renovar a sua mente. Precisa, como diz, eu não sei se você já fez isso, mas ficou em algum lugar que você tomou café e não tinha água na hora, e você não lavou a caneca. E quando chega lá no final da tarde, você vai fazer outro café, e a caneca está marronzinha, porque você tomou café lá. E aí você vai lá e toma o café de novo naquela caneca. Quando você for lavar a caneca, você vai ver como é difícil lavá-la. 2 cafés, um dia de espaço para lavar ela, já teve que pegar o sabão e esfregar para sair aquela crostazinha que ficou. Assim é a nossa mente. Se nós não nos renovarmos diariamente, começarmos a aceitar que coisas ruins começam a entrar na nossa mente, sabe o que vai acontecer? Depois para tirar vai ser muito difícil. Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repete comigo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, quem criou o céu e a terra? Ele criou os luminares, criou tudo isso. Depois que ele criou tudo isso, ele criou o homem. Depois ele disse o quê? Entregou para o homem. Deu para o homem. Ele deu para Adão o controle da terra. Olha que coisa fantástica. Deus deu a você capacidade, deu a você sabedoria e deu a você liberação. Para viver o quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você tenha o melhor. Dá para entender isso? Mas eu sou meia boca. Não importa, Ele quer que você tenha o melhor. Mas eu nem sou tão capacitado. Ele quer que você tenha o melhor. Ele quer que você viva uma vida perfeita, que você tenha uma família abençoada, que você tenha a sua provisão necessária no seu celeiro. Ele quer que você trabalhe, que você gere vida onde você trabalhe, que as pessoas que estão ligadas a você também sejam abençoadas. Ele não quer que você, tá bom, então eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser pobre. Quem inventou que humildade é pobreza é uma pessoa que não conhece Deus, porque para Deus humildade não é pobreza. Humildade é a pessoa que tem um coração quebrantado para ajudar quem precisa, para ouvir a voz de comando de Deus, para acertar a sua vida, para amar a sua esposa, para cuidar dos seus filhos. Entendeu? E nós precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos nos renovar em Cristo sempre, para que sejamos capazes de experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Diga: eu preciso experimentar a vontade de Deus na minha vida. Não aceite, não se acostume com o pecado. Você foi chamado para viver e reinar com Cristo. Você não foi chamado para sofrer. Você não foi chamado para passar pelas enfermidades. Mas apóstolo, tem enfermidade? Ela fala: tem. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas quem entregou o mundo assim? O homem. O homem entregou o mundo para o Satanás. Por isso a nossa proposta não é essa terra. A nossa proposta é a vida eterna. Nós estaremos aqui, passaremos aqui, venceremos aqui e iremos com o Senhor. Mas ainda aqui Ele cuida de nós. Por isso que quando Jesus ensinou o Pai Nosso, Ele disse, seja feita a sua vontade, assim na terra, aqui na terra, como ela é feita no céu.
Se a sua oração é esta, então aqui na terra você vai receber as bênçãos de Deus diariamente, todo dia. Por isso que é importante a gente entender o que Jesus quer fazer. Ele não quer tirar, Ele quer acrescentar. Colossenses 3:8. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então está na hora de a gente jogar fora o que não presta, para poder nos renovarmos, para viver as promessas de Deus. Terceiro, submeta seus pensamentos a Cristo. Submeta seus pensamentos a Cristo. Você sabe que Jesus, Ele conhece você por dentro e por fora. Ele, vai até a sua divisão da alma e do espírito, onde homem nenhum pode tocar. Então tudo que está na nossa cabeça, Ele já sabe. Puxa, e agora? Agora a gente se submete, a gente muda essa posição. 2 Coríntios 10:4 fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós não aceitamos a nossa mente, os nossos desejos pessoais nos conduzirem. Eu sei que está errado, eu não vou fazer. Mas o que é estar errado? Eu pego a Bíblia, coloco ela como parâmetro e sei que o que está diferente do que a Bíblia nos diz está fora, e eu não vou fazer, eu não vou aceitar. Então por isso que agora há pouco nós falamos de não mentir, de não, estou aqui, não mintais uns com os outros, para que seja despido pelo homem e tal, vestido do conhecimento. Nós abrimos mão de comportamentos que nos distanciam da presença de Deus e nos submetemos a andar debaixo do ensinamento de Jesus Cristo para a nossa vida. Nossa mente é transformada, é totalmente dirigida. Temos que tomar cuidado, porque o inimigo usa o argumento falso com aparência de verdadeiro. O diabo entra muitas vezes. Você já viu o jovem com raiva da mãe, ou o pai com raiva da esposa, ou o pai com raiva do filho, ou o filho com raiva do... Já viu essas coisas? Com argumentos falsos. Não, ele não me deixou eu ir. Mas não é que o pai não deixou eu ir, é porque o pai sabe que há um risco muito grande de ele acabar sofrendo algum dano, ter algum problema, pegar essa enfermidade de Covid, etc. Então não é assim uma negativa do pai, ao contrário, é uma proteção. Mas o diabo trabalha na mente como? O inverso. Ele não trabalha pensando assim: que amor meu pai tem por mim, minha mãe tem por mim. Eles não querem que eu vá e de repente tenha uma enfermidade, ou tenha um problema, ou ande com pessoas que são perigosas. Como ele, puxa vida, meu pai me ama demais, minha mãe... Não, o diabo faz assim: não. Estão proibindo você, estão tirando a sua alegria, não estão deixando você ser feliz. E aí você começa a ver totalmente o contrário, não é real. Lembre-se de como Lúcifer trabalhou com Eva para encaminhá-la a comer o fruto e ainda convidar Adão para comê-lo. O diabo chegou lá, viu, sabendo que Deus tinha falado daquela árvore não pode comer. Ele foi perguntar: não pode comer de nada? Ela falou: não, pode comer de tudo, só não pode comer daquela lá, senão morrerei. Não, morrer não morre não, tá, não sei o quê. Ele entra na visão do distorcer, de desfazer aquilo que é real. Temos que tomar cuidado para que a nossa mente não seja corrompida. Olha o que acontece aqui, 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade. E aqui, quando Paulo está escrevendo para o povo de Coríntios, ele está lembrando: assim como Eva foi enganada, possa acontecer aqui. Isso é muito forte. Uma palavra errada traz uma distorção que pode gerar o futuro todo errado. Dificuldades, né? Às vezes
alguém pede uma prova de amor aí quando é jovem, e a menina com 14 anos, por exemplo, fica grávida. E com 14 anos ela fica grávida, e a vida dela, às vezes ela nem casa, porque não era um motivo de casamento, foi só um momento. Mas aquela criança vai estar com ela no próximo namoro dela, nas festividades, em tudo que ela fizer. E daqui a pouco, muitas dessas pessoas começam a ter dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque aquilo se torna um peso. O que era uma bênção parece que é um peso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Quer um exemplo? Nós olhamos aqui, Eva levou Adão, né? Conversou lá, aceitou, e Adão acabou comendo a tal da maçã, ou desobedecendo a Deus. Quando a gente vai mais adiante, a gente encontra um outro caso. De repente Deus promete para Abraão que ele vai ter um filho, sim ou não? E aí chega Sara e diz o quê? Olha, eu já estou velha, já passou a idade e tal, eu vou fazer o seguinte, você vai dormir com a minha empregada, né? E aí ela vai gerar um filho e eu vou cuidar do filho, vai ser uma bênção. Quem é esse filho, irmão? Ismael. Quem viu hoje o bombardeio entre a faixa de Gaza e Israel? Vocês sabem por quê? Exatamente por causa daquilo. Foi gerado um filho que não era para ter sido gerado, através de uma forma errada, e gerou 2 povos, filhos de Abraão, mas 2 povos. Isaac deu origem a 12 tribos, Ismael deu origem a 12 tribos, e a Bíblia diz que Ismael seria um caçador, um flecheiro, e que ele seria um tremendo guerreiro, ou seja, guerras. De Ismael as coisas andaram e gerou-se um outro povo, né? O povo judeu foi gerado em Isaac, mas em Ismael foi gerado esse outro povo, que hoje não se dão bem de jeito nenhum. É guerra sobre guerra. 2 erros que geram muitos anos de dificuldade por causa de comportamentos que não deveriam ter sido tomados, de desobediência da orientação de Deus. Deus falou para ele que ele ia ter um filho dele com ela. Foi gerado um filho na escrava porque Sara cismou que ela precisava ter uma criança no colo. Então a gente vê que certos comportamentos humanos irresponsáveis trazem problemas para o resto da vida. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tenho 2 possibilidades: posso aceitar que o inimigo propõe, ou me submeter a Cristo. Eu posso aceitar o diabo, as coisas que o mundo coloca, ou aceitar ser seguidor de Cristo. E isso é uma escolha sua e minha. Cada um de nós escolhe. Mas dói obedecer o pai, a mãe, dói dizer não às vezes para as coisas que parecem satisfazer a nossa carne. Às vezes pode até doer, mas naquela hora vai parecer doer, mas lá na frente vai ser um bálsamo tremendo na nossa vida, porque a colheita será muito melhor. Então muitas vezes a gente não pensa assim, né? Quando vier as tentações, estarei com o meu capacete da salvação, que estará firmado no que reconheço em Cristo para a minha vida. Em Cristo eu salto muralhas, agindo Ele, quem impedirá? Eu não vivo mais, mas quem Cristo vive em mim, é Ele que vive em mim. Eu tenho uma visão diferente. Eu sei que coisas maiores Ele tem para colocar na minha vida e na sua vida. Assim nós podemos desenrolar nossos pensamentos e proteger a nossa mente. 4, discipline seus pensamentos. Discipline seus pensamentos. Quem manda, né, é você. Não é, eu pensei numa bobagem, eu pensei no erro, eu pensei uma coisa, eu vou fazer. Não, não, não. Você tem que pensar e avaliar e criar o parâmetro da avaliação. 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então peraí, eu tenho uma esperança, eu quero viver a salvação, eu quero viver Cristo. Quando eu falo eu quero viver Cristo, tem pessoas que falam assim: você pensa só no espiritual, mas eu também sou carne. Irmão, quando Jesus entrou na cidade, diz que ele entrou sentado num burrinho. Esse burrinho que ele mandou os discípulos dele ir lá pegar emprestado, nunca tinha sido usado por ninguém. É sinal que ele gosta de carro zero, não é? Sinal de que ele gosta de coisas boas. Colocaram todas as roupas e as coisas no chão para ele pisar.
Você não vê nenhuma vez dizendo assim, e Jesus disse para eles, passaremos fome. Quando não tinha comida, ele multiplicou a comida. Ele multiplicou o peixe, o pão. Ou seja, Jesus não é para menos, é para mais. Não é da fome, é da prosperidade, é da realização. E nós precisamos entender isso. Até o dia que ele morreu, eles pegaram as vestes dele e foram tirar sorte. Por que eles foram tirar sorte se era trapo? Alguém tira sorte em trapo? Em pano velho? Não, é porque as roupas que ele usava eram linho, tinham uma certa estrutura. E nisso eles viram o valor. Era feita de um tecido só, sem emenda. Agora tem gente que pensa, ser crente é ser pobre, ser crente é não ter nada, ser crente é passar fome. Não, você precisa ter a mente de Cristo, andar com o Senhor, para ter autoridade, para entender, receber sabedoria para vencer no meio de qualquer dificuldade. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Se você ainda não utiliza esse capacete da salvação, é muito importante você utilizar, porque assim você terá uma mente limpa, uma mente renovada, uma mente disciplinada, uma mente controlada, uma mente blindada, uma mente protegida. Esta proteção só conseguiremos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós precisamos disso, né? Precisamos ser nós mesmos. Nós não precisamos ser simplesmente uma aparência momentânea para depois ser capacho dos outros. Não, nós somos cristãos, andamos debaixo da palavra do Senhor, da verdade dele. Jeremias disse uma coisa importante em 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não sabe, mas se você clamar, ele vai responder. Ele vai responder a direção, ele vai responder a forma, ele vai responder a maneira, ele vai te dar tudo o que é necessário. Quando confiamos no Senhor, né? Olha o que acontece, João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ser feito filho de Deus, há uma herança para a sua vida, uma herança de realização, uma herança de proteção, uma herança de vitória. Quinto e último, confie na proteção do Senhor. Fala, eu vou confiar na proteção do Senhor. O capacete foi estabelecido para que você se fortaleça na mente, para que ele não venha não ter essa batalha e você ser derrotado. A gente costuma dizer, quando vai lá no encontro, a gente faz uma colocação, um momento, a gente fala assim, dentro de duas situações, você é espiritual e você é carnal, quem vai vencer? E a gente costuma dizer que aquele que for melhor alimentado. Ou seja, se você se alimenta mais de coisas espirituais, então o seu espiritual vai vencer a carne. Se você se alimenta mais das coisas da carne, então a carne vai vencer o espírito. Por quê? Porque você está predisposto a isso, você está trabalhando para isso. Porque, como já dissemos, a maior guerra acontece na sua... aonde? Na mente. A maior guerra está aqui. Então quem pensa como perdido não tem esperança, logo desiste e se entrega àquilo que há de pior. Logo se entrega. Quem pensa que está perdido não tem confiança, Aquele que pensa como salvo não vai se lançar novamente à perdição. Quem acredita que Jesus Cristo é o Senhor? Tem alguém? Aquele que pensa como salvo não vai se lançar novamente à perdição, mas com gratidão se apega à salvação que recebeu. Com gratidão. Você todo dia vai falar, obrigado Senhor, porque em tudo o Senhor tem cuidado de mim. Eu sei que vou chegar ao céu, eu sei que tem uma promessa, eu sei que eu vencerei, eu sei que eu tenho um projeto, talvez pessoal, talvez profissional, de ajudar pessoas e até mesmo de ter a sua família bem estabelecida, com prosperidade, com realização, e que Deus vai fazer. Amados, nós estamos num tempo de pandemia, como falam, e nós vimos aí muita gente fechando empresa, perdendo emprego, fazendo uma porção de coisas. Por outro lado, nós temos visto que Deus tem aberto portas, tem aumentado o salário, tem mexido. Peraí, então a minha parte não é chorar, é me agarrar a Deus, para que Ele lance sobre mim também tudo isso que eu preciso. A porta é a mesma, a determinação é nossa, a realização Ele prepara para você. Então vai para cima, não se encolhe, aceita. Precisamos vigiar, estabelecendo o capacete da salvação. Pensa aí um pouco, você está com o capacete da salvação?
Porque se começarmos a pensar como perdidos, achando que nada há de mais em pecar e entregar-se à carne e ao mundo, é sinal que o capacete da salvação já caiu da nossa cabeça. Já caiu, você nem percebeu. Ele já ficou. Sabe quando a pessoa usa óculos, já reparou? Às vezes a pessoa fala assim, não sei onde está o meu óculos. E o óculos dele está pendurado no pescoço, já viu? Ele põe aquelas correntinhas. Fala, não sei, você viu meu óculos por aí? Tem outros que põem assim, enfiado do cabelo aqui em cima. E também já me perguntaram assim, cara, perdi meu óculos. Perdeu mesmo, perdi. Eu falei, e esse que está na sua cabeça? Não, brincadeira. Nós nos acostumamos com certas situações. Tem gente que tira o capacete e fica tão acostumado a andar no vento a favor, ou seja, livre, que esquece que sem capacete da salvação, o inimigo vai tripudiar com a sua vida, vai judiar de você. Quando estamos com o capacete da salvação, não nos moldamos aos pensamentos do mundo, mas nos transformamos pela renovação da nossa mente em Cristo. Romanos 12:2, lembra? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Confie na proteção do Senhor. Amém, amado?